Esses dois primeiros slides, eles na verdade são slides repetidos da semana passada, da aula anterior, tá? Quando a gente começou a discutir. Bom, o que a gente precisa saber sobre sais? Uma das coisas mais importantes é lembrar que eles são produtos de uma reação muito especial, que a gente vai falar mais lá na frente, chamada reação de dupla troca, ou metátese. Tá? Talvez vocês conheçam mais com o nome de dupla troca. Na verdade, a neutralização é um tipo de dupla troca, ok? Segunda coisa, a formação de sal, ela é sempre acompanhada da formação de água. Ou seja, a neutralização, ela é uma reação fundamentalmente entre H+, e OH-. Tá? Esses dois íons é que vão efetivamente se juntar para aí sim formar água. O sal, ele pode se formar ou não. Né? Como é que eu posso explicar isso melhor para vocês? Vamos imaginar uma reação feita na água. Uma reação entre ácido e base feita dentro da água. Quando a reação é feita, os íons H+ e os íons OH-, eles vão se juntar para formar H2O. Tá? Então a coisa funciona mais ou menos assim. Ó. Imagina um ácido qualquer, vai. Vamos representar assim. Ó. HA dissolvido em água. Tá? Aí eu vou pegar esse ácido, HA, e vou reagir com uma base, BOH. Espera aí, deixa eu colocar sem o parênteses, que daí fica mais fácil de explicar. Espera aí, opa. BOH, também dissolvido em água. O que acontece? Quando você reage um ácido e uma base dissolvidos em água, tanto o ácido como a base, eles costumam estar dissociados. Então, na verdade, o que a gente vai observar aqui é o íon H+, proveniente do ácido, vai se juntar com o íon OH-, proveniente da base, para formar água. Essa reação, ela é extremamente favorecida. A gente até fez uma discussão um pouquinho superficial sobre a ideia da constante de equilíbrio. Tá? Que a constante de equilíbrio, para quem não lembra, ela é um parâmetro que a gente usa para saber se uma reação tem facilidade ou não de acontecer. Tá? E a reação de formação da água, ela é uma reação muito favorável. Ou seja, H+ vai encontrar o H- e vai formar ali a água. Agora, o sal, ele vai ser formado aqui. Né? Uma coisa importante da gente lembrar, o cátion, ele é proveniente de uma base. O ânion é proveniente do ácido. Como essa reação está sendo feita em ambiente aquoso, o que pode acontecer com esse sal? Ele pode se formar e ficar dissolvido, ou ele pode ficar na forma de precipitado. Isso vai depender da característica do sal. Você tem sais que são solúveis em água, então acabam se formando dissociados. Né? Acho que o exemplo mais famoso é o NaCl. O NaCl, quando ele é formado na reação de neutralização, ele é formado dentro da água. E aí, por ser formado dentro da água, ele acaba ficando dissociado, Na+, Cl-. Né? Embora a gente muitas vezes escreva a fórmula do sal junto, muitas vezes ele vai ficar dissociado. Tá? Mas o que importa para a gente, a princípio, é entender por que isso aqui é um sal. Né? Pela classificação de Arrhenius, esse composto é um sal porque ele tem um cátion
diferente de H+. Ele tem um ânion diferente de OH-. Então, ele é um composto eletrólito, só que é um eletrólito que não se encaixa na classificação de ácidos e bases. Por isso eu chamo de sal, tá? Lá no futuro, logo menos, vai ser um pouco importante da gente saber se o composto em questão, né, o sal, ele é precipitado ou ele está dissolvido. Os sais precipitados, eles se formam sólidos porque tem dificuldade para se dissolver. Os eletrólitos fortes, aqueles sais que têm capacidade para dissociar, esses são formados e ficam dissolvidos na água, tá? Espera aí. Perdão, gente. Deixa eu só ajeitar o fone aqui. Beleza? Bom, é basicamente isso que a gente vai acabar discutindo, né? O que você precisa saber de sal a princípio? As formulações, as nomenclaturas de sais e depois os caráteres, tá? Que depois a gente vai entrar nessa história. Caráter ácido, caráter básico de sal, mas não agora, tá? Bom, aqui tudo bem. Se quiserem tirar o print. Bom, as neutralizações elas podem acontecer de duas maneiras. Isso também já foi comentado, então, de uma certa forma, é uma espécie de recomentário. Tá? As neutralizações elas podem acontecer de maneira total ou parcial. Tudo isso vai depender da proporção entre ácido e base. Então, vamos começar com o que eu chamo de neutralização total. Espera aí, a gente entrando aqui. Pronto. Então, vamos começar com uma neutralização total. Então, eu vou usar hidróxido de sódio dissolvido em água para reagir com ácido carbônico. Tá? Bom, na neutralização, a primeira coisa que você tem que se preocupar é em entender a formação da água. A formação da água ela é dada pelo OH, proveniente da base, e pelo hidrogênio, proveniente do ácido, certo? Só que nesse caso, no caso que a gente está adotando como exemplo, a nossa base ela tem uma hidroxila por molécula, por partícula, né? O termo mais correto é partícula. Então, cada base fornece um OH. No entanto, cada ácido fornece 2 hidrogênios. 2. Então, como é que essa neutralização ela é feita? De duas maneiras. Se eu estou num ambiente onde tem bastante base, o que pode acontecer? A base e o ácido vão reagir na proporção de 2 para 1. Então, cada molécula de ácido vai neutralizar 2 partículas de base. O que significa isso? Eu vou ter aqui 2 hidroxilas, já que cada base tem uma hidroxila, né? E cada molécula de ácido vai ter 2 hidrogênios, então 2H+. É isso aqui, tá? Então eu vou formar aqui 2 águas. Então, 2H2O. Tá? Mais. Agora eu vou formar o sal. O sal ele vai ser formado por todos os cátions provenientes da base e todos os ânions provenientes do sal, do ácido, perdão. Notem que na base, o cátion é o sódio, que tem carga mais 1. Mais 1. Então, eu vou escrever a fórmula aqui, ó, Na2, já que são 2 sódios, e o carbonato proveniente do ácido. Aqui, ó. Tá? Veja se a soma das cargas dá 0, e de fato ela dá, né? O sódio é mais 1, então 2 cargas mais 1, e o carbonato menos 2, tá? Esse sal, e aí você não precisa saber disso agora, não é uma coisa importante agora, esse sal ele é solúvel em água. O carbonato de sódio é um eletrólito que dissocia muito bem na água. Ele tem um grau de dissociação alto, né?
Então eu vou dizer que ele está aquoso. Tá? Essa neutralização, ela é chamada de neutralização total. Tá? Por quê? Porque todos os hidrogênios do ácido foram consumidos por OHs da base. Ah, mas como é que você sabe isso, Dan? Porque dá uma olhada na estrutura do sal. Esse sal, ele é formado por cátion e ânion. E aí você não percebe na estrutura do sal nem a presença do H+, nem a presença do OH-, tá? Esse sal, ele é considerado na química um sal neutro. Porque ele é um produto da neutralização total entre um ácido e uma base. Tá? Talvez esse exemplo ele fique um pouco mais lógico quando eu mostrar para vocês uma neutralização parcial. Tá? Vamos pegar aqui um exemplo para mostrar para vocês da reação entre NaOH, aquoso, mais H2SO3. Só que agora imagine o seguinte. Imagina que eu chegue para você e diga assim, olha, a base vai reagir com ácido, ok? Vai formar um sal, mas a proporção entre ácido e base vai ser de 1 para 1. Isso acontece na reação de neutralização, tá? As reações de neutralização, gente, algumas delas, elas podem acontecer em proporções diferentes, tá? Pode, no caso aqui em questão, a gente está reagindo uma proporção de duas bases para um ácido ou uma base para um ácido. Por que essa reação pode acontecer? Pelo seguinte, a base, ela vai liberar o OH, tá? E o ácido vai liberar o H+. Acontece o seguinte, a base, ela só pode liberar um OH por molécula. Então, se uma base vai reagir com um ácido, nós teremos um probleminha, porque o meu ácido só vai conseguir soltar um H+. Qual é a moral da história? A reação acontece? Sim. Eu vou formar uma água só. E aí você vai perceber a formação de um outro tipo de sal. Veja, o cátion, ele vem daqui. É o Na+. Acontece o seguinte, o ânion, ele é formado por um hidrogênio e o carbonato. Se vocês lembrarem da aula de ácidos, uma das coisas que a gente discutiu é que os ácidos eles podem perder, os poliácidos, né? Aqueles que têm mais de um hidrogênio, eles podem perder os hidrogênios em etapas ou em partes, não necessariamente ele perca todos. Ele não vai perder todos sempre. Então aqui a gente vai formar um sal diferente, um pouquinho diferente. Ó. NaHCO3. Esse é um outro sal. Esse sal, ele é considerado na nossa classificação como um sal ácido. Ele é um sal ácido. Justamente por quê? Porque na estrutura dele ainda existe um H+, que é proveniente de um ácido. Então aqui a gente pode dizer assim que houve uma neutralização parcial do ácido. Uma neutralização parcial do ácido. Sobrou um hidrogêniozinho ali, tá? Depois, na hora da nomenclatura, a gente discute a questão da nomenclatura. Eu não estou me atendo muito nela, porque isso é a parte mais bobinha, tá? É meio decoreba, tal. Beleza? Peraí que tem coisas aqui. O pessoal tá clamando aqui.
Então, eu só consigo produzir um bicarbonato a partir de uma neutralização parcial? Então, sim e não, né? Por quê? Se você estiver falando para mim que você quer produzir bicarbonato por neutralização, eu vou te dizer que sim. Mas, evidentemente, existem outras reações que você pode produzir bicarbonato. Mas no que você está dizendo, você está certa. Né? Pensando em neutralização, então aí você fala assim para mim, mas Dan, como é que eu faço isso na prática? Na prática é mais complicado fazer. Por quê? Porque você tem que colocar na reação uma quantidade 1 para 1. Então, por exemplo, né, só para a gente poder brincar um pouquinho com números, para a gente entender. Para fazer neutralização total, a proporção aqui é 80 gramas de base para 62. Quando você junta 80 gramas de base para 62 de ácido, você está juntando 2 para 1. Se eu faço 40 para 62, eu tenho outra reação. É muito bizarro isso, né? É diferente pensar que pela proporção você controla uma reação, porque na verdade o que você está fazendo, né? Quando você coloca a quantidade de 80 gramas, ou seja, 2 mols, você está dobrando o número de moléculas de base, de partículas de base. Então, a probabilidade de encontrar uma molécula de ácido com 2 de base, ela é grande. Quando você faz a proporção 1 mol para 1 mol, ou seja, 40 gramas de base para 62 de ácido, aí você está proporcionando um encontro 1 para 1. Quando uma base encontra um ácido, porque tem menos base ali, a chance então é de uma neutralização parcial, tá? Beleza? É muito bizarro isso. Peraí, calma que tá chegando coisa aqui. Tá, beleza. Beleza, visualizou, ok. Se eu tiver mais base do que ácido, a neutralização parcial vai formar um sal básico? Não. Aí é uma outra questão. Um sal básico... Peraí, deixa eu só tentar entender a tua pergunta aqui. Se eu tiver mais base do que ácido... Não, então. Aí depende muito do tipo de substância. O que acontece aqui, né? O que vai acabar governando essa possibilidade de você ter uma neutralização parcial é o seguinte. Por exemplo, o meu ácido ele libera 2 hidrogênios, certo? E a base libera uns OH. Então, nessa condição, se você proporcionar o encontro de uma base para um ácido, você forma a neutralização parcial. O que eu consigo fazer, em cima da tua pergunta, é uma outra situação. Eu posso fazer uma neutralização parcial da base. E aí eu vou formar um outro tipo de sal, que é o sal básico. Tá? Eu vou mostrar um outro exemplo, tá? No próximo slide aqui. A gente já vai pegar esse outro caso. Tá? Então, assim, por favor, pelo amor de Deus, a única coisa que eu peço para vocês, eu imploro. Por que esse sal se chama ácido? Porque ele tem na estrutura um hidrogênio que não foi neutralizado. O que a gente diz que o hidrogênio não neutralizado? É um hidrogênio que não reagiu com OH-. Tá? O hidrogênio que não reagiu com OH-. Tá, agora eu vou fazer o contrário. Na sugestão do pessoal que perguntou aqui no chat. Eu vou fazer uma neutralização primeiro total e depois parcial de uma base. Tá? Então vamos lá. Vou trocar aqui. Opa, perdão. Então, ó, vamos pegar aqui CaOH2 mais HCl. Pronto. Primeiro vamos fazer a total, né? Para fazer a total, você tem que fazer o balanceamento garantindo que todos os OHs da base sejam consumidos pelos hidrogênios do ácido, né? Então você acerta a proporção. Então aqui a gente põe 1 e 2, tá? Então, ó, a base ela vai liberar OH e o ácido vai liberar hidrogênio. Só que na proporção de 1 para 2, eu vou ter 2 OHs, porque cada partícula de base libera os 2 OHs,
e aqui eu tenho 2H+. Tá? Então, aqui nós vamos formar 2 águas. Mais. Agora vamos formar o sal. O sal é formado por um cátion, que vem da base. E do ânion, que vem do ácido. Mas o fato de eu ter dobrado o ácido faz com que eu também dobre o ânion, certo? Então, o meu sal, perdão, ele vai ser CaCl2. Esse também é solúvel em água. Então, pode colocar aquoso. Olha lá, o sal neutro. É um sal neutro, tá? Sal neutro. Tá. Agora, aqui acontece o contrário do anterior. Por quê? Porque a base tem mais OH do que o ácido. Então, quando a base tem mais OH do que o ácido, você tem que cuidar do ácido para fazer a neutralização. Ou é total ou parcial. Então, nesse caso, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar CaOH2, aquoso, mais HCl aquoso. Só que agora eu vou fixar a proporção em 1:1. Com a proporção 1:1, eu tenho outra reação. É uma neutralização, mas o meu sal ele vai conter na estrutura o íon OH-, que é o íon que fica sobrando ali. Né? Então, aqui você vai ter o seguinte, ó. A base ela só vai soltar um OH. Então, ó, a base ela solta um OH- para o ácido reagir com um H+. Então, vamos lá. Uma água líquida, mais. Agora vem o sal. Agora vem o sal. O sal é uma coisa que vocês já vão percebendo, né? E isso é uma repetição de composto iônico. Na hora de você montar a fórmula, você põe sempre o cátion e depois o ânion. É regra. Então, eu vou escrever aqui o cátion. Presta atenção agora como eu vou escrever o cátion. O cátion é isso aqui, ó. E aí, uma coisa que tem que ficar ligado, ó. Pelo amor de Deus. O cálcio, ele tem carga +2. A hidroxila tem carga -1. Então, todo esse íon, que é o CaOH, terá carga +1. Você vai somar as duas cargas, a carga do cálcio com a carga da hidroxila. Ok? Beleza. E aí, junto com o cloro. Olha lá. Esse sal é precipitado, tá? Aqui você tem um sal básico, ou hidroxissal. Tá? Ele também é chamado de hidroxissal. Tá? Os hidroxissais, gente, eles são bem menos famosos. Eles não têm muita importância para a gente não usa muito, não ouve muito falar. Os sais com hidrogênio são mais famosos, que seriam esses daqui, ó. Para voltar um pouquinho aqui, perdão. Opa, aqui, ó. Esse aqui é um hidrogenossal, ó. Hidrogeno, sal. Tá? Então aqui a gente pode escrever assim, ó. Neutralização. Né? O que sobrou no sal? Ah, sobrou OH-. Então, eu vou dizer que é uma neutralização parcial da base. Tá? Justamente porque sobrou a hidroxila no sal. Ok. O que a gente acaba mostrando aqui é um mecanismo geral.
de ocorrência, né? O mecanismo geral de ocorrência das reações, tanto da neutralização parcial como da total, ok? Isso aqui, gente, na verdade, é a parte química do assunto. Sal é isso, tá? O que eu vou mostrar para vocês aqui é a nomenclatura de alguns, falar um pouquinho disso, tá? Para a gente poder dar uma lembrada nos nomes, beleza? Bom, em termos de nomenclatura, vamos escrever aqui. Nomenclatura. Vamos comentar algumas coisas bem rápido. A nomenclatura do sal é basicamente formada da seguinte maneira. Você escreve o nome do ânion e depois o nome do cátion. Tá? Separados pela preposição de. Só que tem dois detalhes que eu queria comentar. Dois detalhes. O primeiro detalhe é o seguinte. O ânion, ele pode terminar em ato, ele pode terminar em eto, ou ele pode terminar em ito. Tudo vai depender do ácido de origem. Tudo vai depender do ácido de origem. Se o ácido terminar em ico, o ânion termina em ato. Se o ácido terminar em hídrico, o ânion termina em eto. Se o ácido terminar em oso, o ânion termina em ito. Então, aquela amarração da nomenclatura de ácidos, ela se faz muito importante aqui. Então, ó, aqui eu vou escrever assim, ácido de origem. Tá? Por isso eu reforço sempre, quando eu posso, da importância de você decorar o nome daqueles ácidos. Porque uma vez que você decora os ácidos, você acaba decorando também o ânion, enfim, tá? E aí tua vida te ajuda bastante. Tá, o cátion. O cátion, ele é mais fácil, por quê? O cátion, ele tem o mesmo nome do metal. Mesmo nome do metal. Sódio, potássio, lítio, tananã, tananã, né? Só uma observação importante. Uma observação que é importante, ó. Para metais com duas cargas, para metais com carga dupla, como é o caso, por exemplo, do ferro, do cobre, né? Para metais com carga dupla, identificar a carga. Então, você vai ter sulfato de ferro 2, carbonato de cobre 2, nitrato de platina 4, né? Para isso exclusivamente para os metais. Ou seja, no final das contas, se você parar para analisar, a regra de nomenclatura de sal é a de base. É a mesma coisa. Só que na base a gente vai começar com hidróxido, né? Justamente por quê? Porque só tem OH. Então, na base, ocorre a liberação de OH, então eu uso hidróxido como nome do ânion, tá? Beleza. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Aqui, os próximos slides, na verdade, são exemplos de sais, tá? Que eu quero treinar vocês para uma coisa, tá bom? Beleza? Podem tirar print aqui, gente. Bom, aqui, como eu falei para vocês, a gente vai mostrar alguns exemplos de sais. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Quando você olhar para a fórmula de um sal, tenta acostumar o teu cérebro a retroceder no tempo. De pensar assim, mais ou menos. Olha, aquele sal, um dia, já foi um ácido e uma base. Então, todo sal pode ser enxergado como um produto de uma reação ácido-base. E aí um parênteses importante, tá, galera? Não é todo sal que você produz em laboratório. Por exemplo, quando eu quero cloreto de sódio, eu vou no mar.
Quando eu quero, por exemplo, carbonato de cálcio, eu vou no calcário. Né? Existem maneiras de você extrair sais da natureza. É claro que alguns sais são feitos em laboratório. Mas é muito importante que você olhe para a fórmula de um sal e vislumbre ou visualize que aquele sal podia ser um ácido e uma base. Então eu costumo brincar assim, ó, todo sal é filho de um ácido e de uma base, tá? Por exemplo, quando eu olho para essas duas substâncias, nitrato de potássio, ácido nítrico e hidróxido de sódio, eu devo ter capacidade de imediatamente enxergar um sal, que é o sal formado pela neutralização. Então, por exemplo, olha, vou fazer uma neutralização 1 para 1. 1 para 1. Tá? Então, vou pegar esses dois e reagir. 1 para 1. O meu sal ele vai ser formado por um cátion que provém da base e o ânion que provém do ácido. Tá? Então, imediatamente, o que você tem que pensar na tua cabeça? Bom, a neutralização é 1 para 1. Eu vou formar aqui uma molécula de água e o sal. Tá? Notem a correspondência da terminação do ácido com o ânion, ó, e coato. Tá? O potássio, gente, ele não tem carga dupla. Ele não tem carga dupla. A carga do potássio é mais 1. Então eu chamo de nitrato de potássio. Acabou. Tá? E uma outra coisa que seria muito interessante você desenvolver, mas se você não fizer isso agora, não tem problema, é lembrar se o ácido e a base, que deram origem àquele sal, são fortes ou fracos. Por exemplo, o potássio, ele é um cátion. Ele é um cátion proveniente de uma base forte. Assim como o nitrato é um ânion proveniente de um ácido forte. Sabe por que isso é interessante? Porque se você consegue determinar essas características dos progenitores, eu estou usando o termo progenitores aqui, né, como se fossem reagentes, você vai conseguir estimar depois o caráter do sal na água. Tá? Tem sal que se comporta como base, tem sal que se comporta como ácido. Isso tem a ver com o caráter dele, tá bom? Beleza? Pergunta, senão eu vou passar para outro próximo exemplo. Hidróxido de lítio com ácido clórico. O ácido clórico é um dos mãe do cloro, né? Um dos mãe do cloro, tá? Eu estou reagindo aqui uma monobase com um monoácido. O ácido vai perder um hidrogênio, a base vai perder um OH, tá? E a gente vai reagir. Então, bora reagir, ó. Do hidróxido de lítio, eu venho com o lítio, que é proveniente de base. O clorato, ele é o ânion cujo nome termina em ato por conta do ácido íco. Tá? E uma outra coisa que talvez, não sei se para vocês isso é um problema, mas para alguns alunos é. A questão da carga, né? Gente, se o ácido tem um hidrogênio, a carga do ânion tem que ser menos 1. Então, se você memoriza a fórmula do ácido, você também ganha de presente a carga do íon. Justamente porque você sabe o número de hidrogênios, tá? Por isso que eu fico enchendo o saco nesse assunto, porque parece velho assim falando. Porque aqui, gente, pode representar uma derrocada para o aluno. O aluno que sai desse ponto da matéria sem memorizar essas cargas, vai ter um baita de um problema daqui para frente. Porque a gente vai precisar desses cargas,
vamos calcular NOx de elemento. Então, é importante ter essa memorização, tá bom? Então, isso aqui é proveniente de um ácido. De ácido. Ok? Então, se o meu cátion é mais 1, se o meu ânion é menos 1, então eu vou formar uma água mais o sal, LiClO3. Tá? Aí, na nomenclatura, vem com clorato de lítio. Clorato de lítio. Tá? Beleza? Se você sair daqui hoje sabendo fazer isso, o nosso objetivo foi alcançado. É basicamente isso que você precisa saber de sal. Tá? Esse traquejo de passar de fórmula para nome. Aqui eu estou reagindo um diácido com uma de base. Tá? A gente está fazendo só neutralização total. Não estou nem pensando nas parciais, não, tá? Não estou muito preocupado com elas, não. Tá? Então, ó, hidróxido de cálcio com ácido sulfúrico. Tá aqui os dois íons. O cálcio veio da base e o sulfato, que veio do sulfúrico, é o ácido. Tá? Notem que o sulfato tem a carga -2. Tá? Na aula de ácidos, nós representamos as estruturas de um sulfato, de um nitrato, né? Só para a gente recordar aqui, ó, caso alguém não lembre, ó. Isso aqui seria um sulfato, ó. Tá? Tá vendo essas carguinhas -2 aqui, ó? Se vocês lembrarem da aula de orgânica passada, a gente fez isso na parte de ácido carboxílico, ó. Olha como é que você pode escrever a fórmula do sal. Sulfato de cálcio. Ele é um sal louco, porque se você perguntar assim, Dan, ele é iônico? Eu vou dizer para você que é. Mas ele tem ligação covalente, né? As ligações covalentes as ligações entre o enxofre e o oxigênio, elas têm caráter covalente. Compartilhamento de elétron, dativa, tal. Mas existe uma ligação entre o SO4 e o cálcio, que é uma ligação de origem positivo-negativo. Então, se você perguntar para mim, ele é um composto iônico? Sim. Mas, embora seja um composto iônico, ele tem algumas ligações covalentes na sua estrutura. Tá bom? Beleza? Então, formamos quantas aguítias aqui? Aqui é a proporção de 1 para 1 também, ó. Tudo 1 para 1 até agora, né? Água. Vocês vão ver a importância disso aqui quando a gente entrar em titulação. Né? Dando um spoiler, né, para vocês no futuro, quando a gente terminar a parte de compostos, né, orgânicos e inorgânicos, a gente vai entrar na parte de soluções. E na parte de soluções tem uma parte muito complicadinha, que é a parte de titulação, onde a gente vai precisar muito fazer esse tipo de coisa. Balancear as reações de neutralização. Tá? E aqui o nome do sal. Sulfato de cálcio. Tá? Beleza. Mais uma. Hidróxido de bário com ácido sulfuroso. Né? Troquei aqui a terminação. Olha só uma coisinha para a gente lembrar, tá? Vou voltar aqui, ó. Olha a terminação desse ácido. Ele é o ácido mãe, é o íco. Se eu tirar um oxigênio do íco, ele vira oso. Tá? Só para nós lembrarmos. Beleza? Bom, quem é o cátion? O cátion é o bário. E o ânion? O ânion é o sulfito. Olha a terminação oso, ito. O famoso mosquito. Famoso mosquito, olha lá, pronto. Famoso mosquito. Que na verdade era teimoso, agora ele virou famoso. Tá bom? Beleza. Aqui eu vou formar duas águas. Duas águas. Mais o sal. BaSO4.
3, tá? Sulfito de bário. Tranquilo? Tô passando meio rapidinho porque é meio repetitivo, tá? O que a gente viu em comum até aqui, né? Eram todas neutralizações totais e, coincidentemente, em todas elas, o número de hidrogênios do ácido se iguala ao número de hidrogênios da base. Então, significa que quando isso acontece, a proporção é sempre 1 para 1, ó. Você vai precisar de uma molécula para uma do outro, tá? Beleza. Aqui, a gente já tem um outro problema. Ó, a gente já tem um outro problema. Que o que acontece aqui, ó? A minha base, ela tem 3 hidroxilas. Então, para eu liberar o alumínio daqui, ó, eu vou ter que liberar 3 hidroxilas, tá? E o meu ácido tem 2 hidrogênios. Então, veja, o sal ele vai ser formado por um alumínio, que é mais 3, e aí nós sabemos que o alumínio é mais 3 por conta das 3 hidroxilas, né? E do carbonato com 2, carga menos 2. Só que para o alumínio se combinar ao carbonato, é preciso que essas cargas se equilibrem. E por que isso é muito importante? Por que as cargas precisam se equilibrar? Foi o que nós abordamos recentemente na eletrostática. Os corpos não estão trocando elétron, o alumínio e o carbonato? Então, o número de cargas positivas de um tem que ser igual ao número de cargas negativas do outro, né? Então, eu vou precisar, para montar esse sal, essa proporção, ó. Tá? 2 cátions alumínios. Então, significa que eu vou ter que usar 2 bases e 3 ácidos. Né? Se nós quisermos que a proporção, que a neutralização seja uma neutralização total, a gente precisa que a proporção seja 2 para 3. Tá? Só que nesse contexto, não sei se vocês conseguem perceber isso, a gente vai produzir 6 águas. Porque são 6 OH- da base com 6 H+ do ácido. Então são 6 águas. Eu tenho isso aqui, ó. Vou colocar aqui. 6 águas mais agora o sal. Ó, são 2 alumínios. E os carbonatos vêm em 3, né? Vem em 3. Tá aqui. Então a gente tem o carbonato de alumínio. Tá bom? Isso daí é uma coisa, gente, que bem honestamente você não precisa ficar perdendo tempo para estudar. Ah, mas Dan, você falou que tem que decorar. Eu sei, mas você vai fazer exercício. Não adianta você ficar fazendo isso em casa, sentar e fazer. Eu estou fazendo com vocês para vocês pegarem o jeito, tá? Isso é uma coisa que, como é que você estuda? Você vai fazer um resumo, tal, mas isso aqui nem precisa de tanto resumo, é mais fazer questão mesmo, tá? Para ir memorizando, ok? Acho que tem mais um aqui. Tem mais uns 2, eu acho. Ó, outro aqui. Hidróxido de bário com ácido fosfórico. Tá. Bom, eu quero uma neutralização total. Então eu tenho que garantir que o número de hidrogênios seja igual ao número de OHs. Ok? Então vamos acertar a proporção, moçada? Ó, vê o que vocês acham disso, ó. Essa proporção ela é boa pra gente, tá? Porque ao usarmos 3 bases, a gente está usando 6 OHs, 6 grupos hidroxila. Ao usarmos 2 ácidos, eu estou usando 6H+, 6 hidrogênios, certo? Então, eu vou ter 6 águas. Ó, 6 águas.
Tá? E aí deixa eu fazer um parênteses, né? Que eu não sei se vocês estão percebendo. A gente está fazendo balanceamento ao mesmo tempo em que a gente monta a reação. Isso não é uma coisa comum. Em geral, você já tem a reação montada e aí você vai fazendo balanceamento. Aqui não. Aqui a gente monta e balanceia ao mesmo tempo, né? Por que a gente consegue fazer isso? Não é porque a gente é inteligente, tá? Embora nós sejamos, né? Mas a gente consegue fazer isso porque se trata de uma reação que você sabe o mecanismo. Você sabe como a reação acontece. Essa é a vantagem, né? Claro que nós somos inteligentes, isso ninguém tira, ninguém aqui questiona, não é mesmo? É... E humildes, né? Ai, gente, inteligentes e humildes. Tá, então vou montar o salzinho aqui, ó. Ó, aqui você tem o cátion bário e o ânion fosfato do ácido fosfórico, tá? Olha lá a proporção, tá? Essa proporção ela vai para o sal. Então fica Ca, que Ca? Oh, tô com cálcio na cabeça. Bário 3, aí o parênteses, né? Porque o PO4 ele vai se repetir duas vezes. Então, PO4 2. E mais uma vez eu insisto para você memorizar essas cargas, tá? Porque assim, a gente tem uma facilidade maior para decorar carga de íons como bário, sódio, que são íons monoatômicos. Esses íons meio complicados, carbonato, sulfato, a gente tende a deixar meio que para lá essas cargas. Mas é bem importante que a gente memorize essas cargas, tá? Principalmente na parte de NOx, quando a gente for trabalhar com o número de oxidação. Tá bom? Beleza? Aqui nós temos então o fosfato de bário. Tá? Acho que tem mais um. Acho que é só mais um, viu? Juro por Deus. Pra não me esticar muito aqui. Esse aqui é o último. Ó. Esse aqui é o hidróxido de ferro 2. Aqui eu coloquei um com carga dupla, né? Coloquei o ferro. Tá bom? Puta, apaga isso aqui. Alumínio. É ferro 2. É o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né? Você vai copiando, colando. Tá aqui. No caso do ferro, do cobre, do chumbo, dos elementos que têm duas cargas, a gente precisa colocar a carga do cátion, tá? Então, primeiro, na neutralização, eu quero fazer uma total. Então, eu vou colocar 1 para 2. Vou colocar uma base para 2 ácidos, tá? Com isso, eu consigo formar duas águas. Duas águas. Então, duas águas. E o sal, que fica FeNO3, 2, tá? Aqui você pode usar a expressão ferro 2 ou aquela antiga da IUPAC, né? Que é ferroso. Ferroso, não é forroso. Ferroso. Tá? A menor carga é oso, a maior carga é era, né? Porque nem se usa mais. Tá? Tá aqui. Nitrito, perdão, de ferro 2. Beleza? Acho que tá bom de treino de sal, né? Acho que não precisa ficar mais martelando muito nisso, que isso acaba ficando meio repetitivo, vai ficando meio chato. Ok. Beleza. Bom, para a gente encerrar essa abordagem de sais, eu queria mostrar para vocês uma tabela e dizer assim, ó, essa tabela vai te pegar lá na frente, tá? Então, você escolhe o momento em que você tem que memorizar ela. Ou agora, ou daqui a um tempo, tá? O que acontece? A gente, quando estuda ligação iônica, a gente aprende assim, olha, sal na água dissocia. Tudo bem, é verdade. Só tem um problema. Quando você põe um sal na água, para ele dissociar, ele precisa se dissolver na água.
E é aí que está o X da questão. Por quê? Porque cada sal tem um limite de dissolver na água. Esse limite, a gente vai estudar ele muito mais detalhadamente lá na frente, é o tal do coeficiente de solubilidade. Então, por exemplo, tem sal que dissolve 300 gramas em 1 litro de água. Se você tentar dissolver mais que isso, ele não dissolve. É aquilo que a gente chama de saturação, né? Tem alguns sais, gente, que dissolve 1 grama por litro de água. Tem sal que dissolve meio grama por litro. Tem sal que dissolve 1 micrograma por litro. Então a gente tem um espectro de solubilidade para sais. Aqui dentro deste assunto, a gente considera o branco e o preto. O que eu quero dizer com isso? Ou o sal dissolve pra cacete, ou ele quase não dissolve. Tá? Por que essa informação ela é importante? Para você saber se o sal que você produziu está solúvel ou está precipitado. Aí você fala assim para mim, Dan, mas puta, tem que saber isso? Tem, sabe por quê? Porque o cara pode pedir para você propor uma maneira para tirar o sal dali. Ele fala assim, se eu for reagir tal ácido com tal base, qual é a melhor maneira para eu tirar o sal? Se o sal tiver solúvel, como é que você tira? Destilação fracionada. Destilação fracionada. Evapora a água e deixa o sal ali. Se o sal que você produziu for um sal pouco solúvel, ele vai estar precipitado na água. E aí você filtra. Tudo bem? Repito, isso não será cobrado agora, mas daqui a algumas aulas isso será exigido. Tá? Quando a gente for discutir dupla troca, vai ser fundamental você saber se o sal vai ser solúvel ou não. Tá? Por enquanto, não. Qual é o problema desta maldição desta tabela? Os sais, eles têm comportamentos meio bizarros. Por exemplo, vamos ler aqui que vocês vão entender da tabela. Nitratos. O que eu chamo de nitrato? Qualquer nitrato. Nitrato de sódio, nitrato de potássio, nitrato de lítio, nitrato de amônio, nitrato de cálcio, nitrato de cobre, nitrato de cocô. Qualquer nitrato de qualquer cátion se solubiliza na água. Nossa, que bom. Então todo nitrato é solúvel. Nitratos não precipitam. Tá? A solubilidade dele na água é altíssima. Lembrando uma coisa, né, que eu gosto muito de citar isso porque isso pode causar confusão. Quando eu falo que nitrato é solúvel na água, tem um limite para isso. Não é que ele é solúvel infinitamente. É que este limite é muito alto. Tá? Se não me engano, gente, o nitrato, ele acho que dissolve uns 400 ou 500 gramas por litro de água. Dissolve pra caramba, tá? Mas ele tem um limite. Se você tentar colocar muito nitrato ali, ele satura, tá? Nitrito vai na mesma linha, tá? Mas eu destacaria, em termos de importância, o nitrato. Esse sal você precisa decorar. Nitratos de qualquer tipo são solúveis em água. Tá bom? Nitrito também, beleza. Acetato. Acetato. Praticamente insolúvel. Tem algumas exceções, tá? Eu posso citar aqui. Eu vou completando a tabelinha aqui, tá? Opa, peraí. Exceto família 1A. Aqui especificamente eu estou falando do acetato de sódio, acetato de lítio e de potássio. Aí eu vou contar uma coisa para vocês me perdoem o palavrão, tá? Qualquer merda da família 1A dissolve na água. Qualquer merda de sódio, de lítio, de potássio vão se dissolver na água. Isso é uma informação importante, tá? Pode escrever aí. Qualquer merda da família 1A dissolve na água. Qualquer merda da família 1A dissolve na água. Beleza.
Aí a gente tem um grupo de sais que é bem famoso. Peraí. Cloretos, brometos e iodetos. Tá? Os cloretos, brometos e iodetos, quase todos não dissolvem. Tem exceção. Tá? Tem exceção. Tá? Aliás, quase todos dissolvem. Quais são os que não dissolvem? O cobre, a prata e o chumbo. São os praticamente insolúveis. O resto, eu vou colocar aqui, dissolve. Deixa eu colocar. Resto, solúvel. Então, essa tabela, qual que é a maneira de você memorizar ela? Fazer bastante exercício na hora da dupla troca. Na hora da dupla troca é que você vai começar a decorar essa tabela legal, tá? Sulfato. Sulfato quase não dissolve. Vamos colocar aqui os que não dissolvem, ó. Sulfatos praticamente insolúveis. Mas tem umas exceções, tá? Beleza? Quais são as exceções do sulfato? Vamos colocar aqui. Família 1A, né? Da família 2A, ele coloca aqui, ó. Família 2A também não dissolve, com exceção do magnésio, tá? Mas essas exceções é meio rodapé de caderno, não precisa saber. Aí deixa eu destacar aqui também o carbonato e o fosfato. O sulfeto não é importante, e o carbonato e os fosfatos. Os carbonatos e fosfatos, gente, se forem da família... Opa, peraí. Se forem da família 1A ou amônio... Peraí. Estou apagando aqui. Estou fazendo no lugar errado. Se forem da família 1A ou amônio, eles dissolvem. A mesma coisa aqui. Como eu disse para vocês, família 1A dissolve tudo, né? Tá? O resto é insolúvel. Então, peraí. Restante, insolúvel. Beleza? Essa explicação, né, do porquê que a solubilidade dos sais varia tanto tem a ver com uma coisa chamada constante de solubilidade. Então, a gente primeiro vai aprender uma coisa chamada coeficiente de solubilidade, que mostra se o sal é muito ou pouco solúvel. E depois a gente vai explicar esse coeficiente a partir de um outro conceito, tá? Isso mais lá para o final do ano, na parte de equilíbrios, na parte de KPS. Ok? Tudo bem, gente? Fechou? Perguntas de sal. Você viu que sal tem pouquíssimo conceito e muita informaçãozinha, decoreba, tá? Basicamente é isso que vocês precisam saber de sal por enquanto.